Hoje, especificamente, nós vamos tratar sobre o sexto e o nono mandamentos. Os mandamentos que se referem à pureza e à castidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Querido irmão, querida irmã, que alegria podermos estar juntos mais uma vez em mais um vídeo da nossa série sobre o livro A Fé Explicada. Seguimos conhecendo um pouco mais sobre a nossa igreja, sobre as coisas de Deus. E hoje nós damos continuidade à série dos mandamentos. Hoje, especificamente, nós vamos tratar sobre o sexto e o nono mandamentos. Os mandamentos que se referem à pureza e à castidade. Para começarmos, nós precisamos ter claramente a ideia de que a realidade do sexo é algo bom que Deus concede ao homem. Só que, normalmente, na maior parte das vezes, as pessoas não têm muito bem essa consciência e cometem dois grandes erros em dois grandes pensamentos. Primeiro, ver o sexo como um objeto de prazer pessoal. Meio que uma visão hedonista de que o ato sexual é para o meu prazer e acaba no próprio prazer. Não é por aí que nós devemos pensar. E não é por aí que Deus criou essa capacidade em nós humanos para poder amar e servir. Porque é exatamente essa a finalidade dos atos sexuais. A outra visão é ter esse olhar para o sexo como se fosse algo ruim, algo pecaminoso, algo que é baixo, algo que é feio. E aqui faço até mesmo um parêntese no sentido da educação dentro de casa, de colocar esses assuntos como se fosse, como normalmente se fala, como se fossem tabus, e não discutir. É importante que o pai discuta essas coisas com o filho para que ele possa crescer na sua afetividade de maneira íntegra, contando com a graça de Deus. Quando isso falta, acaba que criam esses pensamentos, e aí quando não se é conversado em casa, é conversado fora de casa, na rua, e às vezes pode ser que não seja feito da maneira correta. E aí podem desencadear diversos problemas, diversas deturpações destes conceitos que podem causar muito mal quando não bem vividos. E aqui nós temos que pensar que no casamento a realidade do sexo, quando aberta à vida, é algo divino. Nós falamos que não é algo pecaminoso, não é algo feio e nem baixo. Mas essa realidade do sexo, e atrelado ao próprio prazer, é uma pulsão que Deus coloca em nós para servir e amar. Essa é a verdadeira realidade dos atos sexuais, e não um mero prazer, seja ele pessoal ou para o outro. Não fica somente no âmbito do prazer, mas tem algo muito mais profundo, muito mais divino em tudo isso. Quando se trata do casamento, que é a realidade onde o sexo deve ser vivida dentro de um casamento com a graça de Deus entre um homem e uma mulher, é algo divino.
Porque da união de duas pessoas, um homem e uma mulher, resulta uma vida, um novo ser. Com isso nós percebemos o quanto que é sagrado, o quanto que é divino. E como eu disse, essa pulsão, o prazer que está atrelado ao ato sexual, ele não é ruim. Pelo contrário, ele é uma pulsão que Deus coloca no homem para que ele possa servir, amar, ser para o outro. Afinal, nós não estamos aqui, Deus não nos criou para sermos somente para nós mesmos, mas para sermos para o outro, para servirmos, para amarmos, para cuidarmos uns dos outros. Quando essa pulsão ela se torna desordenada, aí nós temos o pecado contra a castidade, que fere o 6º e o 9º mandamento. Para recordar, o 6º mandamento é aquele que diz: não pecar contra a castidade. E o 9º é aquele que nos diz: não desejar a mulher do próximo. Esses dois, em comum, se tratam da virtude da castidade. E no livro da Fé Explicada tem uma definição sobre a virtude da castidade, que diz assim: a castidade ou pureza é definida como a virtude moral que regula retamente toda a expressão voluntária de prazer sexual dentro do casamento e a exclui totalmente fora do estado matrimonial. Aquilo que nós já comentamos. A castidade é uma virtude. Virtude é um bom hábito que é exercido. Mas aqui é interessante pensarmos. É um hábito que é exercido, construído pelo homem, mas que conta com a graça de Deus. Castidade é luta. Não é algo simples de se viver. É luta. Por isso precisa-se da graça de Deus. E ela é essa virtude que vai norteando, que vai guiando os nossos desejos, que vai iluminando aquilo que é próprio da nossa humanidade. Porque essa é uma realidade do homem que não deve ser negada, mas deve ser bem vivida com a graça de Deus. A partir disso, nós precisamos ter a clareza de que todo e qualquer pecado contra a castidade, ele é um pecado mortal. E aqui lembramos as 3 bases para que seja um pecado: liberdade, consciência e matéria. Então, quando se peca contra a castidade com liberdade e consciência, sempre vai ser um pecado mortal, porque automaticamente vai ter a matéria grave. Mas por que disso? Por que todo e qualquer pecado atrelado à castidade, ele é um pecado mortal? Veja bem, meu irmão, nós já dissemos, a realidade do sexo é para gerar uma nova vida. A união de um casal, a união de um amor, de 2 amores, ela resulta em uma vida. Um novo ser é criado. Essa questão, ela se une intimamente a Deus, porque é Deus que cria, é Deus que tece nós, seres humanos. E é a partir deste ato que Ele usa da sua graça, da sua bênção, para que uma nova vida seja gerada. Perceba a íntima união que existe entre o amor de um casal no ato sexual e a ação divina de Deus. Logo, qualquer ação, pensamento, palavra que vá contra isso, que vá a se opor a essa realidade, ela é muito grave, porque ela se trata de também ferir não somente humanamente, mas ferir algo que é divino, que é de Deus, e opor-se à ação de Deus. Então, isso tem que ficar claro. Mas, novamente, eu repito, sempre contando com a graça de Deus. Nós não temos, não precisamos e não lutamos sozinhos. Deus é conosco e por isso precisamos ter essa consciência de que Ele é conosco
para que possamos caminhar, para que, contando com a graça dele, sejamos bons cristãos, bons filhos de Deus, sejamos santos. E viver a castidade, normalmente tem-se o pensamento de que é para os religiosos, para o padre, para uma freira. Não. O chamado à castidade é um chamado universal, é para todos, solteiros e até mesmo casados. Novamente repito, se dentro do casamento o homem e a mulher não estiverem abertos à vida, quererem em algum momento terem um ato sexual, mas se não estiver aberto à vida, não é adequado que se faça. Se peca contra o 6º e o 9º mandamento. Logo, é preciso que viva-se a castidade nesse sentido. Tanto casados quanto solteiros. Todos. E aqui, meu irmão, não pense que a castidade é um peso. Nós estamos tratando dos mandamentos e às vezes podemos pensar que os mandamentos são leis que cerceiam a nossa liberdade, que é meio que um pensamento moderno de que seguir essas coisas é bobeira, de que é um ato de repressão. Não, pelo contrário. Deus, ao nos criar, sonha um lindo sonho de amor para cada um de nós. Os 10 mandamentos, os ensinamentos da Igreja, eles são para guiar-nos, para alcançarmos a nossa verdadeira felicidade e alcançarmos a nossa verdadeira liberdade, que é encontrada única e exclusivamente e plenamente em Deus. Então, quando nós nos dispomos a seguir os mandamentos, todos eles, nós nos dispomos a sermos felizes, nós nos dispomos à união com nosso Senhor, e é aí que somos felizes, aí que nos sentimos amados. Dentro dessa perspectiva, temos que pensar e colocar isso no nosso coração, de que seguir os mandamentos é um ato de amor. É uma conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus, que sempre é boa. Ele que sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. É ser feliz. É aceitar a felicidade e a graça que Deus copiosamente derrama sobre nós há 24 horas por dia. Então, que possamos verdadeiramente acolhermos com amor essas indicações de nosso Senhor nos 10 mandamentos, para que eles possam iluminar a nossa vida e para que possamos verdadeiramente cumprir a nossa missão aqui no mundo, que não é ser somente para nós. Todos temos uma vocação, vocação é chamado, e um chamado nunca ele é individual, ele é sempre para o outro. Que possamos ter essa graça de assumir a nossa vocação à santidade, de assumirmos a virtude da castidade, rezar incessantemente a nosso Senhor para que Ele nos dê essa graça, de que possamos ter uma sexualidade íntegra, que possamos ser bons filhos, que possamos corresponder ao grandioso amor que Deus tem para conosco. Eu desejo, meu irmão, que você tenha essa consciência, ambos tenhamos, todos nós, para que possamos servir e amar a Deus e aos nossos irmãos. Hoje nós ficamos por aqui e espero que tenha ficado claro e que nosso Senhor te dê a graça de, mais do que compreender, viver essa realidade tão bonita que é a realidade da pureza, a alegria na pureza. Deus é a pureza. Assumamos isso e nos esforcemos, não sozinhos, não precisamos. Contamos com a graça de Deus, com a intercessão da Virgem Maria, de todos os anjos e santos. Continue conosco, coisa boa vem por aí. A série ainda não terminou. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua atenção e a sua disponibilidade. Deus o abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.